Começa agora o programa Educa Castanhal. Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Helder Argolo de Matemática e estou aqui novamente para mais uma aula do programa Educa Castanhal. Hoje nós iremos aprender sobre as frações. Aprenderemos sobre a sua história, seus conceitos, suas definições e seus cálculos. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero mandar um grande beijo para toda a minha família, em especial para minha filha Lívia, o meu filho Heitor e para minha esposa Suzane. Agora vamos iniciar a nossa aula, falando sobre a história das frações. Vem comigo! A palavra fração vem do latim fractus, que significa partido. O significado da palavra tem muita relação com a história de como as frações surgiram. Desde então, as frações foram usadas para a resolução de diversos tipos de problemas matemáticos. Acompanha comigo um vídeo sobre a história da fração. A história das frações. No dia a dia é muito comum nos depararmos com situações em que a divisão é necessária. E a história nos mostra que essa necessidade vem de muito tempo atrás, de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, lá no Antigo Egito. No Antigo Egito, existia constante necessidade de demarcar terras. Isso ocorria porque nas épocas de cheia, de junho a setembro, as margens do rio Nilo derrubavam as cercas de pedra e parte do terreno de alguns agricultores era invadida pela água. Como os agricultores perdiam parte de suas terras, foi preciso inventar um método para saber quantas partes de seus terrenos eram perdidas, para que cada agricultor não fosse prejudicado na hora de pagar seus impostos ao faraó. Mas a necessidade de medir os campos no Egito é relatada por Heródoto, um filósofo grego do século V a.C. Segundo ele, sempre que o rio Nilo inundava, era necessário determinar a quantidade de terra que os agricultores perdiam, uma vez que deveriam pagar uma taxa ao rei Sesostris III, que deveria ser proporcional à taxa imposta antes da inundação das terras. Diante disso, o faraó enviava seus estiradores de corda, ou também conhecidos como esticadores de corda, para examinarem e determinarem com uma espécie de corda a extensão exata da perda, a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Havia uma unidade de medida assinada na própria corda, onde as pessoas encarregadas de medir esticavam a corda e verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Por esse motivo, eles eram conhecidos como estiradores de cordas. No entanto, por mais adequada que fosse a unidade de medida escolhida por eles, dificilmente cabia um número inteiro de vezes nos lados do terreno. Assim, surgiu a necessidade de criarem um novo tipo de número. Foi por essa razão que os egípcios se viram na necessidade de criar um número fracionário, ou seja, a fração. Por exemplo, se a gente pega uma corda inteira, a gente tem aqui o número inteiro 1. Mas e se pegarmos a metade dela? Teremos 1 sobre 2, onde o 1 vai ser o numerador e 2 as duas partes iguais em que essa corda foi dividida. E se dividíssemos essa corda em 4 partes iguais, teríamos a fração 1/4, onde o 1 é apenas um pedaço dessas 4 partes que a gente dividiu essa corda. Agora que já conhecemos sobre a história das frações, vamos falar sobre o uso desse assunto tão necessário nos dias de hoje. O uso de frações é frequente em nosso dia a dia, como quando estamos fazendo receitas culinárias, quando vamos dividir uma conta de restaurante com um grupo de amigos, ou então quando observamos o tanque da gasolina do nosso carro, entre outros assuntos diversos. Na matemática, as frações correspondem à representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Como, por exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 do seu total. Se eu comer 3 fatias de pizza, posso dizer então que eu comi 3/8 da pizza. As frações são números que expressamos pela razão de 2 números inteiros, ou seja, podemos dizer que a fração de um número é representada de uma forma genérica, com uma razão entre A dividido B, onde A é o numerador e B o denominador. E por definição, B tem que ser diferente de 0. Vamos acompanhar agora essa animação para reforçar tudo o que já aprendemos até agora. No vídeo de hoje, nós vamos partir do zero, te mostrando como você usa fração no seu dia a dia e como você passa ela para a matemática. Na matemática, tudo fica mais fácil se você conseguir usar na vida real. Por isso, vamos aprender frações usando uma pizza. É fácil contar coisas inteiras, né?
como uma pizza, um bolo ou 2 pizzas. Mas e quando dividimos uma pizza em vários pedaços? Como nós contamos os pedaços de uma pizza? Nesse caso, nós usamos fração. Vamos mostrar na prática. Quando estamos estudando frações, uma pizza inteira é representada com o número 1 e dizemos que é 1 inteiro. 2 pizzas inteiras, dizemos que é 2 inteiros. E assim por diante. Quando você corta uma pizza ao meio, cada parte dela você conhece como metade. Presta atenção. Você dividiu a pizza em 2 partes, não foi? Então, você dividiu em 2 pedaços iguais. Se você comer uma das 2 partes, você comeu a metade, meia pizza. E na fração, você representa como uma de 2 partes, porque sua pizza tem 2 partes iguais. Se você comer o outro pedaço da pizza, então você comeu as 2 partes das 2 que você tinha. Ou seja, você comeu a pizza inteira, 2 sobre 2, que é igual a 1 inteiro. O número que fica em cima é chamado de numerador e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Por exemplo, se você dividir uma pizza em 8 fatias iguais, o número de baixo mostra em quantas fatias a pizza foi dividida. Então você escreve 8 embaixo no denominador. O denominador é o número de vezes que você dividiu o inteiro em partes iguais. Se você comer uma fatia de pizza, então você coloca o número 1 no numerador. Então, você comeu uma fatia de 8 fatias. Esse pedaço da pizza que você comeu fica representado assim, que é chamado na matemática de 1/8. Agora, se você comer 2 fatias de pizza, 2 seria o numerador. O denominador continua sendo 8, porque tem 8 fatias de pizza ao todo. Isso significa que você está comendo 2 pedaços de 8 pedaços de pizza, 2/8. Tipos de frações. Cada tipo de fração possui sua característica própria, por isso é necessário uma forma de classificá-las. Assim, iremos ver hoje 4 tipos de frações que são as mais usuais. São elas: a fração própria, fração imprópria, fração aparente e fração mista. Fração própria. São frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que o número inteiro. Exemplo, 2 dividido para 7. Fração imprópria. São frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Exemplo, 5 dividido para 3. Fração aparente. São frações em que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. Exemplo, 6 dividido para 3, que é igual a 2. Fração mista. É constituída por uma parte inteira e uma fracionária, representada por números mistos. Como no exemplo, 1 inteiro e 2/6. Lembrando que existem ainda outros tipos de frações, que são elas: equivalente, irredutível, unitária, egípcia, decimal, composta e assim por diante. E aí, galera, estão gostando da aula de hoje? Ainda tem mais! Hoje nós vamos aprender tudo sobre frações. Bora continuar? Então vem comigo! Agora nós iremos para a parte dos cálculos. Iremos aprender a calcular a adição, subtração, multiplicação e divisão com números fracionários. Acompanha comigo! Adição de frações. Para somar 2 ou mais frações, devemos inicialmente perceber se os valores do denominador de cada fração são iguais. Se forem iguais, a operação é bem fácil. Como nesse exemplo que temos bem aqui, ó. 2/5 mais 4/5. Notem que o denominador das 2 frações são iguais, 5 e 5. E para resolver essa pequena fração, esse pequeno exemplo, é muito simples. Você faz o quê? Você soma os 2 valores de cima. 2 mais 4 é igual a 6 e você apenas conserva o mesmo valor de baixo. Correto? De novo, você soma o numerador e repete o denominador, achando o resultado, 6 sobre 5. Agora, nós iremos para o nosso segundo exemplo. Nós iremos calcular a soma de frações com denominadores diferentes. Note
que aqui a gente temos duas frações, 1 sobre 4 mais 2 sobre 16 avos. Notem que os números de baixo são diferentes. E quando nós temos uma adição com denominadores diferentes, nós precisamos tirar o MMC. Quem lembra aí o que é o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum. E nós precisaremos tirar o MMC dos números de baixo, entendeu? Dos denominadores. Já que eles são diferentes, é obrigatório usar o MMC. Vamos tirar o MMC de 4 e 16. Para podermos tirar o MMC de 4 e 16, nós iremos utilizar os números primos. Lembra lá o que é os números primos? Os números primos são todos os números que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Vamos lá. Lembrar o 2, o 3, o 5, o 7 e assim sucessivamente. Então vamos trabalhar com esses daqui, correto? Vamos lá. Qual desses dois números aqui são divididos por 2? Os dois. 4 e 16 são divididos por 2. Então vamos utilizar o 2. 4 dividido para 2, 2. 16 dividido para 2, 8. Ainda dá para dividir, professor? Dá tranquilo, dá para dividir por 2 também. 2 dividido para 2, dá 1. Morreu aqui essa primeira coluna. 8 dividido para 2, 4. Continuando, dividido por 2. Abaixo 1 aqui que já morreu. 4 dividido para 2, dá 2. Ainda assim, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, dá 1. Notem que a gente finalizou o nosso MMC. Mas a gente precisa fazer esse cálculo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, o MMC de 4 e 16 é igual a 16. Tranquilo? Encontrando o MMC, a gente vai finalizar a nossa operação. Como é que a gente faz agora? Vamos passar um traço aqui. Colocamos o 16 embaixo. O que devemos fazer aqui? Dividimos com o número de baixo, o denominador, e logo em seguida multiplicamos com o numerador. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Vamos começar dividindo aqui de baixo. 16 dividido para 4 dá 4. 4 vezes 1, 4. Repete o sinal. 16 dividido para 16. Lembra aqui que divide com o de baixo e multiplica com o de cima. 16 dividido para 16 dá 1. 1 vezes 2, 2. Logo, nós temos 4 mais 2. Finalizando a nossa operação, 4 mais 2 dá 6 sobre 16. Encontramos o valor da nossa operação, ok? Subtração de frações. Para fazer a subtração, devemos fazer igual na adição. Devemos inicialmente perceber se os denominadores também são iguais ou diferentes. Notem que aqui eles são iguais. E quando eles são iguais, nós já sabemos. Nós fazemos o quê? Repetimos. E agora, como é uma subtração, nós vamos subtrair. 6 menos 4 é igual a 2. O resultado da nossa operação, 2/3. Tranquilo? Agora, o outro exemplo da subtração com denominadores diferentes. Nós iremos fazer do mesmo jeito que fizemos na adição. Só que aqui, notem, a diferença é que o sinal é de subtração. Precisamos achar o MMC. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Quando os denominadores forem diferentes, sempre você vai ter que achar o MMC. Vamos achar o MMC de 3 e 2 aqui, ó. 3 e 2. Nota comigo aqui. Lembra lá dos números primos? 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente? Vamos lá. Qual desses números eu posso dividir? Com 2, correto? Porque a gente tem um 2 aqui. 2 dividido para 2 dá 1. O 3 dá para dividir por 2? Não, então a gente só vai conservar o 3. E agora, professor, qual é o número que eu vou utilizar? Você vai utilizar o quê? O 3. 3 dividido para 3 dá 1. Aqui já tinha morrido. 2 vezes 3 dá 6. Então o MMC de 3 e 2 é igual a 6. Vamos passar o traço aqui novamente. Botar o 6 aqui. Lembra lá comigo. Divide com o de baixo
e multiplica com o de cima. Divide com o de baixo e multiplica com o de cima. Se você lembrar disso aqui, você nunca mais erra. Vamos lá. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 9, 18. Sinalzinho, olha o sinal como ele é importante. 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 5. E agora faz a operação simples e básica aqui, ó. 18 menos 15, 3. E conserva o 6 daqui de baixo. Então, o nosso resultado da nossa operação é o quê? 3 sextos. Tudo bem? Multiplicações de frações. Para multiplicar duas ou mais frações, devemos multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Bem simples assim, ó. Nosso primeiro exemplo, na letra A, nós temos duas frações se multiplicando. 3/4 vezes 1/5, correto? E a resolução é muito simples. Você vai multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Simples. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. 3 sobre 20. Tranquilo? Na nossa letra B, a mesma coisa. Numerador com numerador, denominador com denominador. Sempre multiplicando. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 5, 40. Tranquilo? Esse é o resultado das nossas operações. Divisão de frações. Na operação de frações, devemos conservar a primeira fração pelo inverso da segunda. Como inverter, professor? Você tem que inverter. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Desse jeitinho aqui, ó. Nosso primeiro exemplo, 3/4 dividindo 3/2. Repete a primeira, 3/4. Muda o sinal, presta atenção, não está divisão? O sinal vai ser mudado para multiplicação pelo inverso da segunda. O que estava em cima vai para baixo e o que estava embaixo vai para cima. E agora você simplesmente faz a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Note aqui, na hora que você faz a inversão, automaticamente você também tem que inverter o sinal. Se estava dividindo, passa a ser uma multiplicação agora. Tranquilo? Vamos ver o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos a fração 3/8 dividindo 15 sobre 2, 15/2. Vamos lá. Repete a primeira, 3/8. Muda o sinal porque vamos inverter a segunda fração. Era divisão, passou a ser multiplicação. E inverte. O que estava em cima vai para baixo e o que estava embaixo vai para cima. Vamos lá. 2 sobre 15. Tranquilo? Agora é só multiplicar. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 15, 120. Galera, antes de finalizar, vou deixar uma atividade sobre a nossa aula de hoje para vocês resolverem. Depois que vocês terminarem, envie a foto da sua atividade resolvida para o nosso WhatsApp. O número é 98600-1203. Que iremos mostrar aqui no nosso programa, beleza? Atividade para resolver em casa. Letra A. 7 sobre 5 menos 3 sobre 5. Letra B. 4 sobre 8 menos 2 sobre 8. Letra C. 3 sobre 5 vezes 4 sobre 2. E letra D. 4 sobre 3 dividido por 2 sobre 2. Notem que cada alternativa é igual aos exemplos que estudamos hoje na nossa aula. Galerinha, qualquer dúvida em relação a essa aula, é só correr lá no canal da CEMED Castanhal, no YouTube, e relembrar tudo o que vimos sobre frações. Estamos ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!